Tiago Lima, que prazer estar com você aqui. Rapaz, é um privilégio muito grande receber você no Sala de Bate-Papo do Mídia News. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Anderson. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui em Atibaia com você, falar sobre esses assuntos. Agradeço de início já a oportunidade de estar podendo aqui comentar sobre esses assuntos. Muitas pessoas vão puxar isso para um lado de uma teoria da conspiração. Algumas pessoas levam isso para um lado mais sério, mas assim, são assuntos, como você falou, que nós sempre devemos estar indo atrás, né? Buscando cada vez mais. A gente retém o que é bom e joga fora aquilo que a gente acha que não presta. Verdade. E eu, quando fiz contato com o Tiago, pela primeira vez, eu pensei assim, não, esse cara não vai nem ligar, já era, o cara é tão corrido e vai em tantos lugares aí, que não vai lembrar de um humilde locutor, né? Mas, para minha surpresa, você me respondeu, né? Quando eu te mandei o WhatsApp, demorou Sim. um pouquinho, claro, por conta da sua correria, mas me respondeu, fiquei muito surpreso e agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Vamos começar do começo, do início, Tiago. A partir de que momento você foi despertado para essas pesquisas, né? Desse lado oculto que essa... como é que a gente pode dizer? Que a elite, Isso, né? Programa, prepara, envolvendo todo esse sistema do mundo. Thiago. Perfeito, Anderson. Em 2005, eu me alistei para o Exército Brasileiro e eu tinha muita vontade de servir ao Exército, né? Como eu não tinha repetido nenhum ano, por exemplo, na escola, já estava no primeiro ano de faculdade, aos meus 17 para 18 anos, eu entrei no CPOR, é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Eu virei um oficial do Exército. E ali eu comecei a descobrir as ligações que existiam entre uma sociedade, que é a maçonaria, e as Forças Armadas brasileiras. No Exército? No Exército. Foi ali que eu descobri isso em 2005. Até então eu não conhecia nada a respeito disso, não tinha conhecimento nenhum sobre o que era isso, né? E aí eu fui estudando ao longo dos anos sobre o que era a maçonaria. Eu sou um cristão, hoje, né, eu acredito muito nas palavras de Cristo, acredito em Deus, tudo, e percebi que, cara, ou você servia a Deus, ou você poderia ser um maçom. Como eles tinham me convidado naquela época para a maçonaria, eu neguei e me aprofundei, né, eu tive esse start de começar a pesquisar sobre essas coisas. Sim. E comecei. 10 anos depois, praticamente, ali em 2014, eu já estava com muita bagagem de informação, 10 anos de pesquisa, de estudo sobre o sistema político, religioso, né, o sistema geral que envolve a nossa vida, a indústria da música, a indústria de Hollywood. Sim. E comecei a fazer vídeos na internet sobre isso, né, porque eu enxerguei que muitas coisas o pessoal, na maioria das vezes, não conseguia ver aquilo. E aí eu comecei a fazer meus vídeos com o intuito de despertar pessoas. Entendi. E estou até hoje. Já fazem 12 anos que eu iniciei na internet. E tudo começou lá no Exército em 2005. Foi um local muito improvável, né? Bem provável. Exército. Bem provável. Caramba, que coisa. Mas o que me chamou a atenção foi justamente o fato de que o coronel, por exemplo, do quartel onde eu servia, quando entravam certas pessoas civis, era como se ele meio que estendesse o tapete vermelho para esses caras. E me chamava a atenção pensar assim, cara, o coronel, que para nós era o ápice da hierarquia lá dentro do quartel, por que ele tá babando o ovo, vamos falar assim no português mais claro, né? Isso não acontece no cotidiano. Quem são esses caras? Aí eu comecei a entender o porquê. Hoje a maçonaria é uma sociedade discreta que controla não só a política, a religião, a mídia, de certa forma, não por controlar, mas por ter pessoas lá dentro, ter uma grande influência de pessoas dentro desses meios. E as Forças Armadas é uma delas, tanto o Exército, Marinha e a Aeronáutica. E o alto escalão, por exemplo, de uma Força Armada, não vai fazer isso que você acabou de falar. Jogar tapete e tal, sem razão, sem motivo. Um amigo meu, que serve ainda o Exército, ele fez carreira, né, se firmou no Exército, ele é saxofonista, e aí, numa celebração lá de um casamento, ele chegou acho que o primeiro sargento, o coronel, e disse, olha, eu preparei um improviso aqui, você quer ouvir? Aí o superior olhou para ele assim e falou, mas antes de ouvir, paga 20 aí para mim, na festa. Então, quer dizer, os caras, essa coisa de prestar honras, não é, Sim, sabe, assim para qualquer pessoa e tal.
Então, realmente, causa estranheza, né? O que você falou tem realmente um embasamento. Agora, Thiago, bora lá falar do lance aí do Black Eye Club. É o clube do olho roxo. Isso também reverberizou pra caramba. E tem muita gente com a pulga atrás da orelha. É aquilo que eu falei, né? Você já começou com uma das teorias mais pesadas de todas. Pois é, porque a gente tem visto aí, por exemplo, artistas brasileiros com essa coisa aí. Sim. Fala um pouco pra gente o que é o Black Eye Club e se tem mesmo uma galera aqui do Brasil envolvida nisso aí. Beleza. Bom, o Black Eye Club é uma sociedade secreta, né? A gente falou da maçonaria, que é uma sociedade discreta hoje, mas existem sociedades que são secretas. A gente tem o Skull and Bones, a gente tem o Red Shoes Club, que é o clube de sapatos vermelhos, e a gente tem o Black Eye Club, que é o clube do olho roxo, onde, dentro dessas sociedades secretas, eles fazem rituais. A gente já vai para um mundo mais espiritual, porque eles não trabalham só nesse mundo físico, mas também no espiritual. E o clube do olho roxo, ele tem um dos seus rituais de iniciação, simplesmente o fato de injetarem algo que é extremamente sombrio dentro de um dos olhos, principalmente o olho esquerdo. O olho, hoje, ele é o caminho mais curto entre o mundo externo e o nosso cérebro. Uma das partes importantes do nosso cérebro para esses caras seria a glândula pineal. Tá ligada ao olho, então. Isso, porque você não precisa de fazer uma cirurgia mais pesada se você conseguir introduzir algo pelo seu olho até lá, entendeu? Então, essa seria a teoria do Black Eye Club. E aí eles fazem a injeção de algo que se chama adrenocrome, que também é uma teoria pesada, porém era teoria até a liberação dos arquivos Epstein, se tornou uma realidade em fevereiro desse ano de 2026, Sim. quando todos aqueles arquivos foram liberados ao mundo e as pessoas viram que realmente estavam executando tais práticas e eles injetam isso no olho. O que é o adrenocrome? Posso falar aqui para o pessoal? Manda ver. Inclusive, com a sua licença, eu assinei um streaming só para ver aquele filme A Substância. Ah, então, esse louco, filme mano, é extremamente interessante. Com a Demi Moore, né? E ele está totalmente interligado ao adrenocrome. Sim, né? Porque o adrenocrome, para a galera que não está sabendo o que é exatamente isso, é algo sombrio, né? Eu vou tentar falar em meias palavras, até porque é uma teoria mais pesada. Por exemplo, Epstein, um bilionário que tinha grandes contatos com pessoas do sistema político americano, não só dos Estados Unidos, mas de outros países também, da mídia, de Hollywood, da música. Esse cara tinha uma ilha nesse templo. Ele tinha um templo dentro dessa ilha, onde eles faziam rituais sombrios. O adrenocrome, ele é algo que eles fazem com crianças ou bebês ao deixar eles em extremo pavor. Meu Deus. Nesse momento, o corpo vai liberar adrenalina no sangue e eles tiram esse sangue com adrenalina. E é por isso que se chama adrenocrome. Esse sangue, ele pode ser utilizado como uma droga, e dizem eles, pelos relatos aí, que seria uma droga que deixa numa êxtase maior do que qualquer uma outra droga. E utilizam também como algo que possa auxiliar no rejuvenescimento ou na estabilização da idade. Mas só pode ser sangue de criança? Porque existe um estudo agora, recente, que saiu no ano passado, em 2025, sobre o plasma, o sangue jovem e o potencial de ou retardar o envelhecimento, né, ou travar ele. Então, isso sem o adrenocrome, mas eles falam sobre sangue mais jovem, tá? Sem adrenalina no sangue. Entendi. Com adrenalina você tem um potencial maior, de acordo com essa teoria, né? E aí, eles injetam isso no olho como um ritual de iniciação e outras coisas más, né? E aí a gente tem pessoas da indústria musical, principalmente de Hollywood, que você pode perceber, o Anderson, quando um desses caras faz uma cirurgia plástica, o que ele faz? Ou essas atrizes, essas cantoras, eles se escondem, dá uma sumida, né? Somem e aparecem depois que já está tudo legal. Mas quando eles aparecem com o olho roxo, eles fazem questão de ir em um programa midiático, ou de televisão, ou postam nas suas redes sociais, que geralmente tem muito engajamento, para mostrar que algo aconteceu com eles. Teve uma cantora aí que apareceu recentemente com o olho roxão, né? Aqui no Brasil? Isso. Teve. Foi a Ivete Sangalo? A gente teve... Parece que ela caiu no banheiro, foi isso? Ivete Sangalo e Leonardo foram os dois que apareceram aqui no Brasil com o olho roxo. A gente não pode afirmar, né, que eles estão participando de algo nesse nível, mas
foram eles que chamaram a atenção no Brasil recentemente por isso. Bom, Tiagão, mas é no mínimo estranho a pessoa estranho. via público mostrar que o olho está machucado. E você vê que o último assunto que se falou sobre Ivete Sangalo foi justamente o assunto do olho roxo há meses atrás. Pois é. Então quase que não se fala depois de outros assuntos. Verdade. São coisas que parece que chamam a atenção e a mídia, as redes, impulsionam para que isso chegue a mais pessoas. E aí a pergunta é, mas isso é para nós, pessoas comuns? Não, isso é comunicação entre eles para que eles saibam quem são os adeptos de uma sociedade. Essa sociedade, ela tem como base a criação de uma consciência coletiva. Ou seja, todos esses membros do Black Eye Club, eles vão pensar quase que da mesma forma, entregando seus corpos físicos para cumprimento de uma agenda maior, de algo maior que esteja controlando aquilo ali, e todos vão trabalhar em prol disso. Né? Essa agenda vai ter várias vertentes, vários objetivos aí durante anos para afetar a população, porque essas pessoas, na maioria das vezes, são pessoas que têm um alto engajamento nas redes, muitos seguidores, muita fama, estão sempre na mídia, constantemente aparecendo nos grandes meios de comunicação, e por aí vai. Então é isso que a pessoa que se torna adepta a o Black Eye Club ganha. É mais fama, mais Exatamente. poder. O que eles vão ganhar? Fama, dinheiro, poder, influência, contatos de outras pessoas, networking. Enquanto eles estiverem seguindo aquilo ali, nós temos eles recebendo bens materiais em troca. E aí a gente já vai para um lado meio espiritual, né? Eles meio que quase que como se eles vendessem ali os seus corpos e as suas almas em troca de bens nessa terra, que bens físicos no mundo material que nós vivemos. E será que rola, por exemplo, a seguinte imposição desses caras aí? Olha, você já é uma pessoa muito conhecida, muito famosa e tal, você tem um prestígio, o povo te ama, etc. Mas para que isso continue estabilizado, você tem que vir fazer parte um exemplo, né? Sim. Rola muito. Às vezes a pessoa nem quer, mas ela sente... o pessoal vem e impressiona e tal, os caras lá de cima. Sim. Eu costumo dizer que ninguém chega lá no topo se esses caras que estão acima não quiserem. Se você está no topo, eles vão chegar até você e vão te fazer uma proposta. Se você não aceitar, se você recusar, em pouco tempo você será um cara que vai ser ou esquecido, ou eles vão simplesmente manchar a sua reputação de alguma forma para que você seja derrubado, cancelado e por aí vai. Quer um grande exemplo disso? Tem um cara que eu vou citar como exemplo que eu gosto dele e ele fez um vídeo falando sobre isso, tá? Por isso que eu vou falar. Um ex-cara que participou do BBB, Big Brother Brasil, há anos atrás, que se chama Diego Alemão. O Alemão já andou por aqui, por Atibaia. Já andou. Esse cara, ele foi um dos melhores participantes do Big Brother de toda a história do BBB. Sim. Só que ele é um cara esquecido. Alguém fala dele? Alguém falou dele? Nunca mais. Por quê? Diz ele que quando saiu dali, após ele vencer, ganhou e tal. Ganhou, fez um dos melhores Big Brothers da história. Foi para uma sala onde tinham vários caras e ele falou... Já levaram ele direto para a sala. Me levaram direto, eu sentei numa cadeira lá. Vários caras engravatados começaram a decidir o meu futuro, até mesmo com quem eu iria namorar, daqui quanto tempo, ia se separar, ia trabalhar disso, ia fazer isso, ia ser patrocinado por tal marca. O que ele fez? Ele levantou, apertou a mão dos caras e falou assim, pessoal, desculpa, muito obrigado, o meu futuro quem decide sou eu. E caiu fora. Sabe o que aconteceu com ele? Sumiu, só aparece quando fala assim, Diego Alemão tava bêbado, brigou lá não sei aonde, fez isso ou fez aquilo, ou seja, só notícia para denegrir a imagem do cara. Você falou nessa questão de escolher com quem namorar, me lembrei de uma Mamonas assassina, o Dinho. Poxa, o Dinho. Sim. A primeira namorada dele, que eles iam lá para Praia Grande, Santos e tal, tem até muitos vídeos, né, dos dois e tal. E aí ele pegou, assim que o Mamonas explodiu, né, estourou no Brasil, sim, ele chegou com ela e disse que queria terminar. Ela falou, estranho, mas a gente está tão bem, é a fama e tal. Não, tá rolando umas coisas aí. O meu empresário apresentou uma moça e acha que é melhor ficar com ela porque ela tem mais o perfil e tal. Você vê? E realmente ficou com essa moça, sim, que foi a última namorada dele, né? Sim. Porque depois veio o acidente trágico e tal. Sim. E a primeira namorada dele conta isso. Hoje a primeira namorada dele parece-me que é cristã, né? Sim. Se converteu ao cristianismo. Mora em São Paulo, mas ela, no vídeo,
em que ela está lembrando dos Mamonas, mais especificamente do Dinho, ela fala isso, que ela ficou muito chateada porque o argumento do Dinho foi esse: me arrumaram uma outra mulher. Que loucura! As coisas ficam mais claras agora quando a gente começa a entender o que está por trás de tudo isso. Que loucura, Agora, vamos falar, Tiago, do que a gente está ouvindo muito também nesses últimos dias, que é dessa invasão alien aí. Boa. Né? E aí tem muita gente dizendo que, por exemplo, aquelas aparições junto com o Donald Trump é inteligência artificial, ou será que é verdade? Ele aparece conversando com um cara loirão lá, com cabelo loiro e tal, e estão dizendo que isso não passa de zoeira, de invenção e tal. É ou não é? É verdade ou não, Thiago? Sim, Anderson, eu vou te passar aqui, cara, a minha opinião em cima disso. Né? Nós temos hoje um controle de narrativa feito pelos Estados Unidos, principalmente por Donald Trump. Uhum. Então, quando nós compreendemos isso, toda a história começa a mudar. O que acontece? Né? Trump, ele colocou deputados, por exemplo, para avisar a líderes religiosos nos Estados Unidos protestantes, porque lá a maioria das pessoas segue essa religião, que após eles terminarem de liberar esses arquivos OVNIs, vai haver uma grande apostasia. Uhum. Quando você entende que um dos objetivos no mundo é a implantação de uma nova ordem secular, uma nova ordem mundial, e que para que eles consigam o objetivo completo de implantar essa nova ordem, colocando um único líder no mundo, seria utilizar a religião, principalmente, para controle da população, o que eles fazem? Eles observam e veem o mundo com uma quantidade gigantesca de religiões diferentes. Sim. Mas para um controle supremo, eles precisam de uma única religião. Uma das coisas que o Papa Francisco, por exemplo, já vinha falando a respeito disso. Né? E agora, quando nós olhamos isso, nós vemos que a ideia dos arquivos OVNIs, de alienígenas, ao meu ver, é simplesmente desconstruir a crença em Deus, a crença nas palavras de Cristo, fazer com que uma entidade no futuro seja apresentada ao mundo. Eles já não liberaram ainda nada que fale sobre uma vida não humana. Uhum. Eles falam sobre objetos voadores não identificados, sim, trazem imagens ainda com aquelas câmeras de infravermelho, com uma baixa qualidade. Aí no quarto lote, que foi o último que eles liberaram, trouxeram umas imagens um pouco melhor. Mesmo assim, nada que fala sobre vida não humana. Sim. A Fox News, no paralelo, soltou uma entrevista com Hal Puthoff, que é um cara que já trabalhou na CIA, por exemplo, e ele disse que o governo americano tem 4 raças não humanas. Seriam os nórdicos... São as 4 classes de aliens. 4 classes de aliens. E aí a gente está falando de seres não humanos mesmo, tá? Sim. Ele fala que são os nórdicos, conhecidos como nórdicos, né? São os alemães? Porque lembram os noruegueses, os vikings, né? Ele diz que lembram eles. Os outros são os reptilianos, os insetoides e os Greys. Os Greys seriam aqueles extraterrestres de filme, sabe? Sim. O Steven Spielberg, de forma convencional que já estamos acostumados. Então, ele diz que essas 4 raças existem, já estão sendo estudadas pelo governo americano e serão apresentadas. E aí qual a ideia? O governo americano, no futuro, apresentar essas 4 raças como algo ou alguém que criou um mundo no lugar de Deus. E esses caras, eles causam algo com tanto impacto na população que haja uma apostasia, pessoas deixem de acreditar em Deus e comecem a acreditar nessa narrativa, onde irá se criar daí uma única religião. Você já pensou, Tiago, um cara desse se aproximou, um aliens desse, chegando na sua frente e falando assim: Tiago Lima, tudo que você acreditou e confiou é uma ilusão. Eu sou o verdadeiro criador de tudo. É isso aí. Você, por exemplo, existe porque eu te... É como você falou, um impacto... Chocante. O cara tá vendo ali um ser de outro mundo e tal, ou de outra... E aí falar isso. Agora, tem uma vertente nisso aí, Thiago. O pessoal fala que os aliens são demônios. Exatamente. Como é que você vê? É isso mesmo, então? Cara, eu enxergo dessa forma porque nós temos a Bíblia. Dentro da Bíblia, nós temos uma compilação de livros que foi quase que escolhida pelo catolicismo romano há muitos anos atrás. Sim. E um dos livros, o qual Moisés, no livro de Gênesis, começa a falar sobre é continuado no livro de Enoque, que foi considerado apócrifo. O livro de Enoque, ele é considerado verídico pelos judeus da Etiópia. Moisés começa a história e para por algum motivo, ou alguém que retirou a história dali,
E ele é confirmado por Pedro e Judas. Eu Lá falo no de último Judas livro. Tadeu, que são discípulos de Cristo, eles confirmam a história do livro de Enoque. Né? Em alguns versículos que falam sobre anjos que desceram dos céus, eram conhecidos como Anunnakis. Ou seja, eles vieram de um outro plano para esse nosso plano material. Eles se materializaram em corpos humanos, de homens, né? Porque acharam as mulheres bonitas e tiveram relações com as mulheres. E dessas relações nasceram filhos com anomalias. Eram os Néfilins, né? Então eu acredito que quando a gente fala sobre extraterrestres ou aliens, a gente está falando daqueles seres do passado. Porque eles foram aprisionados, e aí é onde Pedro e Judas confirmam que eles estão nas cadeias da escuridão, ou seja, eles estão nesse nosso mundo, aguardando o dia do julgamento conosco aqui. Então eles estão por aqui. Né? Então esses seres seriam os caras que possivelmente serão apresentados ao mundo em breve. Parece loucura, mas quando você olha e-mails que foram vazados de Hillary Clinton no ano 2016, onde vazaram 33 mil e-mails da campanha política dela, você tem ali alguns e-mails que falam sobre o corpo de Néfilins e são assessoras da Hillary Clinton falando. Onde estão esses e-mails? Existe um portal de transparência do governo americano que se chama FOIA. Todos os e-mails estão lá, porque eles querem ser transparentes com a população. Você pesquisa, você encontra o e-mail para quem foi enviado, de quem foi enviado, o horário, o dia, o assunto, que eles estão falando sobre esses Anunnaki, sobre esses Néfilins, o corpo deles, a localização, a procura que eles estão fazendo, ou seja, eles têm interesse nisso. Tá? Então, você acaba entendendo a história quando você vai a fundo. Para mim, aliens são entidades de um outro plano espiritual que vieram para cá. A gente pode falar que são demônios. Então, você lembra, não sei se você já viu, pessoal que está chegando aqui no Instagram, vamos compartilhar essa live, viu, pessoal? Assunto muito interessante. Um garotinho que teve um sonho. Sim. Né? Aí ele pega e conta esse sonho para a mãe está filmando ali. Ele disse que via monstros saírem de debaixo da terra e começavam a andar e a conviver com os seres humanos. Sim. E ele ficava assustado e tal. Aí ele mostra, ele desenha, ele estava vívido na memória dele e tal, a imagem do ser que ele viu, ou dos seres que ele viu. Aí ele fez um. E meu, parece muito esse último que você falou. O Grey. O Grey. Ele mostrava assim, sabe? E o outro parecia esses reptilianos aí. Quem foi esse rapaz? Eu não lembro, foi uma criancinha, não lembro. Esse vídeo mas circulou direto pelo YouTube. Sabe o que é interessante? Acho que se você digitar lá, a criancinha vai aparecer para você. Cara, eu não sabia dessa história. Sabe o que é interessante? Existe um cara que se chama Aleister Crowley. Ele foi um dos maiores ocultistas, maçom também. Há anos atrás, até hoje, Aleister Crowley dita regras no ocultismo, né? Mesmo estando morto. Já. Mesmo estando morto, né? Então, ele diz ter invocado uma entidade que se chama LAM, L-A-M, e que essa entidade, ela tem o formato do crânio desse ET convencional que a gente vê em filmes aí. Que loucura. Então, parece que eles não tiraram algo do nada. Eles se basearam em Aleister Crowley para... Por exemplo, Steven Spielberg, para fazer um filme ET, entendeu? Verdade. Ou todos esses outros filmes de ET que nós temos aí, que tem essa mesma aparência. E já de muito tempo os caras vêm apresentando isso para a humanidade, né? Através de filmes, através de... Né? Eu costumo falar que Hollywood, ele não é entretenimento. É uma indústria ou uma ferramenta de controle mental em massa. Também acredito. Porque tem muita coisa que eles produzem, que falam, não, peraí, como assim, né? Está muito perto da realidade. Na verdade, é o que eles estão mostrando, né? Sim, que já aconteceu ou que vai acontecer, enfim. Então, ele fez a mãe dele fez esse vídeo, essa criancinha aí, e eu fiquei, caramba, mas tem muita... E criança não mente, né? Havia muita verdade, muita veracidade no que a criança falava, e quando você trouxe essa temática aí, eu me lembrei do sonho dessa criança, né? Você acha, então, que vai demorar muito ainda para que eles realmente apresentem, né, esses seres para a humanidade? Porque já está meio que introduzindo aos poucos e tal. Já, eles começaram um processo de normalização, né? Fazer com que as pessoas se acostumem com isso. Mas, cara, eu chutaria aí lá para o ano 2029, 2030. Rapaz. Porque o ano 2030, ele é um ano muito... forte, né? Quando a gente compara com outros anos e com os planos da agenda. A gente tem a agenda da ONU 2030, a gente tem estudos de cientistas que dizem que a partir do ano 2030 vai haver um colapso financeiro
e vai haver também uma queda populacional. Então, tem coisas que envolvem esse ano de uma forma pesada. Né? Então, se fosse para chutar uma data, eu chutaria por lá. Você falou em 2030, tem aquele comercial do Itaú muito louco, mano. Também. Que como é o nome da atriz lá? É a Fernanda Montenegro. Acho que é Fernanda? A mãe é Fernanda mesmo? Eu acho que é. Que ela fala assim, feliz 2000, não sei quando, mas aparece 2030. A data vai subindo assim, coisa né? bizarra. São mensagens subliminares, cara. Mas por que apareceu ali 2030? Parece que era feliz, o ano que ia chegar era 2025, alguma coisa assim, acho que foi isso. É isso aí. E apareceu lá 2030. Quando a gente fala sobre marcas, grandes marcas, principalmente bancos, que são controlados por uma família. Os bancos são controlados hoje pelos Rothschild. Existem 13 famílias que controlam o mundo. Os Rothschild são os banqueiros. Então, essas propagandas são ou mensagens preditivas ou mensagens subliminares dos planos deles. Sim. Porque a maioria dos planos que esses caras impõem na população, eles, de certa forma, trazem ali um pedido de aval para nós. Eu costumo falar assim, que a população aceita praticamente tudo o que eles fazem antes deles fazerem, mesmo sem saber, inconscientemente. É complicado, viu, gente? Eu estou aqui com o Thiago Lima. Você que está nos acompanhando pelo rádio e pelo Instagram, compartilha. Apesar da nossa live ficar salva no perfil, mas é bom que você já chame a galera aí para participar também ao vivo. Agora, mano, tá bombando esse lance da Copa do Mundo, cara. Tá. E eu te confesso, eu fui jogador profissional por um ano, até falei já para você, e o que eu vi nessa Copa é muito estranho, cara. Jogador andando na hora do gol, pensativo na hora de um lance tão importante, tão decisivo, Sim. Meio que viajando, sabe? E eu vi também, por exemplo, algumas seleções fazendo corpo mole demais, a juizada ajudando. O que é isso? Exatamente. Isso é uma balbúrdia, isso não é Copa, isso é uma balbúrdia, né? Muita bagunça e tal. Só que você, melhor que eu, sabe que rolou muita coisa aí por trás dos bastidores, sim, né? Sim. O Thiago. E me chamou muita atenção também o fato da abertura da Copa do Mundo. Sim. Teve muita firula ali. E aí se comenta que, na verdade, não deixou de ser um grande ritual. Tanto a abertura como o encerramento da Copa. Perfeito. Fala pra gente sobre isso aí. Perfeito, Anderson. Tanto a abertura quanto o encerramento, cara. Foram 2 grandes rituais, onde pela primeira vez nós tivemos a Copa sendo celebrada em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, e que principalmente no do México, eles iniciaram ali, que foi a primeira cerimônia de abertura, com toda uma ritualística pesada, uma ritualística sacrificial. A gente teve a pirâmide, onde eles colocaram a taça ali, que lembrava uma pirâmide asteca, que curiosamente, a pirâmide asteca é um local onde eram feitos sacrifícios humanos, né? E a partir daí a gente tem mensagens subliminares. Por exemplo, a cantora Belinda, ela entra e faz o símbolo da pirâmide no olho dela, né? Já deixando claro que existem pessoas por trás ali para simbolizar aquilo tudo. A gente tem Shakira entrando junto com outro cantor que se chama Burna Boy. Se você separar o nome dele em inglês, Burn a Boy, você tem a tradução que significa queime um garoto. É que burn é fogo, né? Queimar e Exatamente. Tal, né? Quais eram as entidades que pediam, solicitavam, entre aspas, assim, né, sacrifícios humanos no passado? A gente tem Moloch. Por isso que traz a mensagem subliminar de queime um garoto. E você tem toda a ritualística que envolve Salomão, filho de Davi, que quem lê a Bíblia conhece. Porque Salomão, no final de sua vida, isso está escrito na Bíblia, tá? Ele largou ali a crença em Deus, no Criador, e passou a acreditar e seguir e prestar sacrifícios a outras entidades, Sim. como Astarote, Baal e principalmente Moloch. Então, alguns estudiosos afirmam que foi por conta das mulheres que ele conhecera exatamente. De outras nações que na sua totalidade eram pagãs. Exatamente. Isso está escrito nas escrituras mesmo. É isso mesmo, tá? E quando você vê a finalização da Copa, você vê a continuação desse ritual, onde Justin Bieber faz uma propaganda do show que ele faria no intervalo entre o jogo, com um bebê atrás da sua cabeça.
O bebê é o sacrifício que está sendo colocado ali, de certa forma. Mas diz que ele já não tinha parado com esses lances e tal. Cara, diz... Até por conta da história do Pedire, né, que chegou aí. Sim, mas é curioso ver os frutos, né? Porque uma coisa é a pessoa falar, né? Eu posso chegar aqui e falar o que eu quiser, não é o que ele tá mostrando, mas o que eu prego, ou quando ninguém está vendo, principalmente, sabe? O que eu faço quando ninguém está vendo, que é o principal. Ele, por exemplo, há um ano atrás postou uma foto dele com o bebezinho dele e colocou um símbolo de uma pizza descaradamente na cara da criança. Loucura. Porque quem conhece os arquivos Epstein sabe que pizza é um código pesado para algo que eles faziam ali, né? Então, ele aparece fazendo isso. E Justin Bieber foi um cara convencional a ser colocado ali, por quê? No Templo de Salomão existiam 2 colunas principais que é utilizado pela maçonaria. Jaquim Boaz. Exatamente, Jaquim Boaz. A maçonaria tem seu símbolo principal, que é o olho que tudo vê, que foi o que a Belinda fez ali, né? E quando a gente entende isso e olha para a bandeira da Espanha, você vê as 2 colunas lá. Verdade. E se for mais ainda na teoria, a galera já vai me chamar de chapéu de alumínio aqui, o que a gente tem? O cara que fez o gol da Espanha, Ferran Torres. A palavra Torres representa também as colunas. Então, tudo se liga. Nesse período de Copa, Anderson, a gente teve, por incrível que pareça, pessoas morrendo de uma forma grande e de uma forma estranha, sinistra. A gente teve uma garota que infelizmente foi lançada de um pulo de cordas sem a corda. E aquele tipo de lançamento era feito nas pirâmides astecas. Eles pegavam a pessoa ali e jogavam daquele jeito para tirar a vida dela. Pode ser uma coincidência? Pode, mas que é estranho, Depois estranho. A gente tem o caso de 2 helicópteros no Brasil se chocando, onde 6 pessoas perderam sua vida. Entre elas, um youtuber que se chamava Gaspi, super argentino, famoso, né? Bem famoso, com mais de 3 milhões de seguidores na Argentina. E a gente teve Oliver Tree, que foi um cantor americano também, que perdeu sua vida ali. E um cara que tinha vários desses símbolos, né, maçônicos, Illuminati em seus clipes. Ele aparece em um dos seus clipes musicais no meio de 2 helicópteros, vestido de piloto. Então, é uma mensagem preditiva. Inclusive, nesse clipe, que se chama Flowers, ele fala a respeito da sua morte. Que isso? Curioso demais, né? Isso acontece durante a Copa. A gente teve os terremotos da Venezuela, né? E que se encaixa com uma outra teoria que envolve a revista The Economist, porque está cheio de mensagens subliminares lá. E aí você sugere que, de repente, esses rituais abriram portais para que tudo isso viesse a acontecer? Eu sugiro que, nesse período, onde forma-se uma egrégora energética, porque, pensa, de 4 em 4 anos, você não tem nenhum outro show ou nada que aconteça e que faça com que o mundo coloque energia ali junto, tá? Então, cria-se uma egrégora. Entendi. Nesse período, eles criaram algo, fizeram sacrifícios para algo maior que está por vir. A gente falou de Aleister Crowley e é uma das coisas que ele ensina. Aleister Crowley tinha um ritual que se chamava Babylon Working, onde ele fazia rituais para invocar a Babilônia descrita em Apocalipse. O ritual que foi feito agora foi para a invocação do próprio Anticristo. Por que isso? Porque a gente tem uma foto na final da Copa de Messi batizando Lamine Yamal. Foi jogador espanhol. Aquela foto é verdadeira mesmo? Verdadeira. E aquele é o Lamine Yamal mesmo? Eles postaram isso há 19 anos atrás. Caramba. Para um calendário, se eu não me engano, da Unicef. Que loucura. Tá? E olha que curioso. Por que ele está batizando ali? Porque o Messi, ele nasceu no dia 24 de junho. Mesmo dia dos terremotos na Venezuela e mesmo dia do nascimento de João Batista, que foi aquele que batizou o próprio Cristo. A gente tem as letras JB de novo, que é as mesmas de Jaquim Boaz e de Justin Bieber que eu citei lá, e você tem ele fazendo esse batismo aí 19 anos atrás. 19 anos depois, que é agora, a gente tem Lamine Yamal utilizando a camisa 19. Lá atrás, há 19 anos atrás, o Messi usava a camisa 19. Eles têm 19 dias de diferença do dia do aniversário de um para o outro. E a Copa foi celebrada no dia 19 de junho, a sua final, né? Então, o número 19, quando você vai para Apocalipse 19, pelas práticas de Aleister Crowley, você encontra lá uma menção a Cristo. O que eles estão fazendo é o contrário, é o anticristo, entendeu? Então, é um ritual de invocação. É um plágio. Que eles usaram a energia do mundo, usando o futebol, para isso. E, curiosamente, quem criou o futebol foi a própria maçonaria, há mais de um século atrás. É verdade, fiquei sabendo dessa história aí. E o Messi tá fechado com os caras, então? Cara, é curioso, porque acredito eu que sim. Vídeo dele com bode e tal.
ele sempre posta, né? Porque eles usam o termo GOAT para falar que ele é o bode, né? O maior de todos os tempos. Tem uma propaganda da Adidas de 2024 que mostra um bode mais velho com a camisa 10 e um bode mais novo com a camisa 19. Que entendeu? loucura, mano. Isso foi 2 anos atrás. E, curiosamente, na bandeira da Argentina, quando a Argentina venceu do Egito, o qual o juiz deu belo empurrão para eles conseguirem vencer lá, em vez de aparecer o sol, apareceu o esquadro e o compasso maçônico na transmissão aberta. Não sei se você chegou a ver isso. Na Inglaterra também apareceu, quando não foi na Inglaterra? Quando o Messi fez o cruzamento, o cara cabeceou e tal lá, foi o gol da virada contra a Inglaterra. Ah, será que apareceu lá também? O que eu tinha visto eu vindo do Egito. Os caras mostraram lá Olha, também. então, Falou, você vê. O que apareceu aqui? Curioso fora demais. de contexto, nada a ver. Totalmente. E tem um vídeo, Anderson, na final, cara, antes deles entrarem em campo, que o Messi tá falando pra eles assim, olha, todos estão tristes na Argentina, vou até te mandar esse vídeo. E ele chega pra motivar os caras, entre aspas. Né? Eles quase entrando pra jogar. Eles estão todos tristes e o Messi tá falando assim, olha, esqueçam isso que foi dito. Só joguem. Esqueçam isso. Mano. O que foi dito? É como se falasse assim, ó, cara, vocês têm que perder. Vocês não vão jogar, vocês vão perder. Porque existe uma transferência de poder simbólica entre Messi e Yamal para representar o batizado do anticristo. E isso simplesmente foi simbolizado no mundo do futebol, que não tem nada a ver. Mas por que fizeram isso no mundo do futebol? Porque é o que mais atrai a atenção da população em comparação a qualquer outra coisa. Sem dúvida. E aí, a gente pode, então, esperar, a partir de agora, que o Lamine Yamal seja um grande destaque no mundo do futebol daqui para frente, então. Acredito eu que sim. Por conta desse cerimonial. Acredito eu que sim, mas não necessariamente, porque o ritual foi feito. Agora, o que eles queriam, a energia egrégora, já foi feita. Os rituais, as pessoas perderam suas vidas em sacrifício a tudo isso. Sim. Então, eles conseguiram já o que queria. A partir daí, a história é outra. Lamine Yamal e Messi simbolizaram só o ritual. Entendi. Eu acredito que não tem nem necessidade dele ser alguém em destaque a partir de agora, entendeu? Entendi. A gente já passou aqui do nosso tempo. Vou pedir só 5 minutinhos mais para o nosso diretor para falar um pouquinho da revista The Economist. Boa. E tem um lance muito louco que depois da Copa eles mostram lá, né? E o pessoal fez um gráfico, né? Um relógio. Isso, o relógio e tal. Que para o mês de agosto, né, tem lá umas seringas, né? Cara, você viu isso? E a minha esposa até mostrou para mim outro dia, acho que foi anteontem, na Índia, acho que é na Índia, tá tendo surto de ebola, alguma coisa assim. Nipah. Em Nipah? Nipah. E o cara lá da OMS, lá, o diretor da OMS, o secretário da OMS, esqueci o nome dele agora, ele já alertou o mundo. Sim. Como assim? Já vai se espalhar? Como assim? Antigamente era só para aquela região, né? É isso aí. África e tal. Agora ele já alertou o mundo para uma possível epidemia de ebola, né? Ou uma pandemia de ebola, Deus o livre. Quer dizer que a gente espera por isso, então, o Thiago? O pessoal está dizendo o seguinte, inclusive vi um vídeo seu, você afirmando que depois desse roteiro todo da Copa do Mundo, o que se pode esperar é caos. O caos, exatamente. O jogador que chuta a bola ali, que na verdade é o mundo, e você pode perceber que esse mundo ele tem um caos completo. Um mundo cheio de remédios, de cápsulas de comprimido, de seringas, de vacina. Então, algo vai vir por trás disso. E se inicia agora. A capa, ela, como eu falei, ela é controlada pela família Rothschild, né, que são os banqueiros, os caras que ditam a agenda no mundo. E se você olhar ela de longe, você vê que o próprio formato da bola, ele vai lembrar um símbolo de um vírus, um coronavírus, por exemplo. Que loucura. Tá? Então, esse ano é algo que a gente já teve o hantavírus, a gente teve a gripe K nos Estados Unidos, o Nipah naquela região ali da Índia, a gente tem ebola na região da África, a gente tem outras doenças que estão afetando a população, uma nova variante do Covid, que eles falaram que já passa pela imunidade artificial que eles injetaram na população. Então, o negócio está sombrio. A gente não sabe para que lado isso vai acontecer, mas a ideia da capa é trazer algo como uma possível crise sanitária 2.0 em breve. Pode ser nesse ano, pode ser que algo se inicie agora e vá reverberar lá para o ano 2027, 2028, 2029 e por aí vai, entendeu? Então, assim, olhos abertos, a galera preparada para isso, eu acho que é o principal. Você está
sabendo que pode acontecer algo. Se não acontecer, graças ao Pai, excelente. Graças a Deus, mas verdade. se acontecer, a gente está preparado. Estamos de olho aberto aí para isso. Muito bem. E acompanhando os vídeos e o canal do Thiago Lima, com certeza, muito mais ainda, a gente vai ficar preparado, em alerta sempre, porque tudo que foi conversado aqui, gente, pode parecer loucura. Né? Como eu disse, no mínimo, o que a gente tem que fazer? Ponderar, analisar, pesquisar. Tem um texto sagrado que diz que a gente deve ouvir de tudo e reter o que é bom. Perfeito. Né? E eu penso que tudo que foi dito aqui é muito bom, muito proveitoso, sim. O Thiago é um cara seríssimo e eu acredito que não iria, né, sair por aí falando o que você não sabe, sem embasamento nenhum, etc. Muito pelo contrário. É um cara que estuda pra caramba e tá aí nos tops 3 aí da internet, né? Os vídeos do Thiago, né? São muito vistos. Posso fazer só um adendo? Claro. Para o pessoal aqui, em 2019, na metade do ano de 2019, eu analisei uma das capas da The Economist e falei pro pessoal que possivelmente em 2020 iria acontecer uma epidemia. Eu não imaginei que seria tão forte, mas o que a gente teve foi uma pandemia. Aconteceu. E esse vídeo foi postado no YouTube, ele bateu mais de 1 milhão de visualizações depois que a pandemia aconteceu, porque a galera voltava lá para ver, né? Então, para muitos que esses assuntos parecem loucura mesmo, teoria da conspiração, e a galera me chama de maluco, chapéu de alumínio, eu já estou acostumado. Mas quando ocorre, aí a galera volta e fala, caramba, a mesma coisa com os arquivos Epstein, que era uma grande loucura, quando jogaram para o mundo, a gente entendeu que aquilo ali não era tanta loucura assim. E muita gente grande envolvida, né? Thiago, gratidão, a gente estourou o Obrigado. nosso tempo aqui. Obrigado ao diretor Fernando Oliveira pelo tempinho extra. A gente espera ter você aqui outras vezes. Com certeza. Tá? Para a gente conversar muito mais, o tempo é curto. E fazer aí uns 2, 3 horas num podcast. Boa. Enfim, porque vale muito a pena ouvir essas coisas. Obrigado. Como eu lhe disse, a gente fica mais atento ao que acontece ao nosso redor. Forte abraço, Obrigado, Thiago. obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. Fernando Oliveira, mais uma vez, gratidão. E na semana que vem tem mais Mídia News.